Calma aí. Pessoal, deixa eu ver. Boa noite. Deixa eu aparecer no vídeo aqui, dá um oi. Tá gravando? Tá gravando. Então, sejam mais-vindos à última aula de sinais sistemas lineares 1, para aqueles que não forem reprovar. Depois, aqueles que reprovar vai ter o ano que vem de novo, no mesmo horário. Não, não é no mesmo horário. É outro canal. Então, hoje, eu convidei o Verde, que acabou o curso agora, só falta fazer o estágio. Graças a Deus. Então, para ele apresentar essa bancada aqui, tá? A ideia é que vocês vão ter o projeto integrador 1 daqui a exatamente um ano. Não sendo no próximo ano, daqui a um ano vocês vão ter o P1. E normalmente as pessoas não sabem muito o que pode fazer, né? Então aí pensa, o que eu vou fazer, né? Então nós temos aquela bancada aqui do fundo que é de redes, né? Que se a pessoa quiser fazer alguma coisa envolvendo redes, como o Juliezer já fez uma vez, então daria para fazer, né? Nós temos uma outra bancada ali no canto, que é uma bancada envolvendo hidráulica, que daria para fazer um controle da parte hidráulica, que já teve um TCC que foi Do Leonardo. do Leonardo, isso, do Leonardo, também tem ali, né? Tem aquela bancada que a gente não pegou, usou muito, mas envolve mais a questão de motores, que também poderia envolver alguma coisa envolvendo controle, né? E tem essa bancada aqui, tá? Que é uma bancada que quando a gente comprou, estava na faixa de uns 70 mil, hoje em dia deve estar uns 100 mil, né? Então essas bancadas são bem caras, né, pessoal? Então a ideia é de repente alguém pensar, pô, eu queria mexer nela, né? Eu queria fazer alguma coisa envolvendo ela, né? Então hoje eu convidei o Verde para apresentar ela para vocês e você já começar a pensar no que podem fazer com ela. E aí, no decorrer do próximo ano, a gente vai trocando uma ideia, né? Principalmente as pessoas que não são muito familiarizadas com microcontroladores, elas vão para uma bancada dessas. Por quê? Porque aqui é CLP, né? Então tem esse mundo, beleza? Então agora eu passo a palavra para o Verde, tá? Pode ficar à vontade, vocês podem perguntar para ele e vai estar gravando também. Então aí vai estar depois disponível, né, para todo mundo. Então, boa noite, gente. Tudo certo? Estou me apresentando, né? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus, ou Verde. O pessoal me conhece, aqui dentro do campus. Eu entrei aqui no IFC em 2017, então estou aqui há algum tempinho. Agora, graças a Deus, finalizando e tendo meus últimos dias dentro do IFC, São do Sul, né? Vou apresentar para vocês, então, a bancada NVPT, a companheira aí de algum tempo já para algum trabalho, né? Apresentei o TCC em cima dela, apresentei o Projeto Integrador 1 em cima dela. Não cheguei a apresentar o Projeto Integrador 2, mas a ideia era fazer isso. Então, depois pivotei a ideia do TCC e retornei a ela. A bancada NVPT, ela é uma bancada que a gente consegue simular situações de nível, vazão, pressão e temperatura, com os nossos sensores de nível aqui em cima, sensor de vazão mais para baixo, pressão e temperatura ali no tanque inferior. Ela é uma bancadinha que a gente consegue testar muita coisa simples e a ideia do TC foi fazer uma coisa um pouquinho mais embasada, um pouquinho mais complexa na área de controle. Vou apresentar para vocês mais ou menos o que a gente fez na época do PI1 e posterior o que foi realizado no TCC. Na época do PI1, a gente utilizou a bancada para fazer um controle de nível utilizando o PID sendo sintonizado por Ziegler-Nichols, utilizando então as teorias do método heurístico de Ziegler-Nichols para nível. A ideia era testar também para vazão, mas a vazão eu não consegui fazer na época, então foi um pouquinho mais complexo de fazer e acabei não tendo tempo hábil de realizar, mas o nível deu certo. Tanto que o documento desse artigo, né, do PI1, ele é existente ali no campus. Até se pesquisar meu nome, até nos anais do IF, tá lá o trabalho. Então é interessante dar uma olhada, não só no meu trabalho, né, como o professor comentou, no trabalho de outras pessoas, né. A bancada ela também foi utilizada em matérias de CLP, com o Marcos Tretter, né, para exemplificar o uso do CLP, né, que no caso aqui dessa bancada é um S7200 da Siemens.
com um módulozinho ali para entrada e saída analógica. Acho que nesse caso é só saída analógica com entrada. Vou dar uma olhada ali. E a IHM, né? É uma IHMzinha simples da Siemens com o programa, no caso aqui agora, o programa original da bancada. Basicamente é isso da bancada. Ela é uma bancada bem simples mesmo. Ela tem os sensores tal, tem esses sensores aqui para segurança, né? Para a bancada não rodar seca, para não ter também o risco da gente encher d'água aqui e transbordar. Tem um sensorzinho lá embaixo também para a bomba não rodar em vazio, né? Não rodar seca. É uma bombinha de 25 CV, 0,25 CV, bem fraquinha, né? Bem de boa de lidar e bem rápida, né? Bem ágil. Nesse caso aqui, o que eu rodei agora há pouco, né? Antes de começar, foi um PID que foi feito um autotuning, um PID feito pelo autotuning do CLP, né? Pelo software da Siemens, pelo TIA Portal. E aqui para a IHM, a gente tem 3 telas, basicamente, onde a gente pode mudar a sintonia, os parâmetros, né, dos ganhos do proporcional, integral e derivativo para nível, aí para vazão, a mesma coisa, só que mudado para vazão, né? E para pressão. Essa tela aí, pessoal, já vem no próprio aparelho, tá? Isso. Normalmente, quando a gente faz o trabalho, ele é feito fazendo a programação direta ali, no próprio CLP. Né? Se vocês fossem fazer um PI nessa bancada, não, vocês não iriam pegar essa tela e programar na tela, entendeu? Vocês não iam fazer ali, vocês iam ter que fazer um programa no CLP, entendeu? No próprio lado. Então não é a ideia, eu vou chegar aqui, colocar uns parâmetros aqui no PI, no PID e fazer. Não é essa a ideia. Nunca será essa a ideia. Aqui até a gente só mostra agora até para vocês, só para vocês brincar e tudo mais, testar. Mas depois, aí, por isso que tá esse cabo verde conectado. Que está conectado já para se fosse fazer a programação, né? Justamente. No caso aqui agora, do que está rodando é o original de fábrica, né? Vamos falar. A tela tal. Tanto que na matéria de redes vocês realizaram, né? Foi mudado, foi feito umas telas, um supervisório novo, utilizando a mesma IHM, né? Mas com a base do programa original. Né? Mas se for realizar um trabalho, é mudar completamente. Né? Enfim. Você vai falar sobre o coisa de inversor de frequência ou não? Não. Indo aqui para dentro do painel, como eu já tinha aberto antes para mostrar o CLP, a gente tem então o motor, né, a bombinha d'água, uma bombinha de 0,25 CV. Ela é controlada pelo inversorzinho de frequência, pela saída, uma entrada analógica vindo do CLP. Então o CLP ele faz a sintonia, a parametrização, controla o PID, né, o que for, o controle que foi realizado. Sai com uma saída analógica que entra numa entrada analógica do inversor, que faz o controle realmente do motor da bomba, né, com o que for realizar. É uma bancadinha que pode exemplificar bem o que acontece na indústria, né, numa situação de controle de nível, ou de vazão, ou de pressão. No caso da temperatura aqui, nessa bancada, é só um controle liga e desliga, que ela é possível fazer. Ela não tem no caso aqui é só um relé térmico, né? Ele só liga ou desliga a resistência ali no tanque inferior. Ela não tem uma coisa que a gente consiga variar a quantidade de potência de uma resistência, exatamente. No caso ali da resistência, ela só liga ou desliga nessa bancada. Mas com a vazão, pressão, temperatura, de vazão, pressão, a gente consegue, e nível, né, a gente consegue fazer alguma coisa. Por essa aí eu não sabia. Eu pensava que tinha um relé de estado sólido ali para fazer o chaveamento. Ela tem o relé de estado sólido, que é esse cara aqui, né? Mas não tá nela. Não tá na resistência. Não. Ela só liga ou desliga mesmo. Isso aí. A gente, no caso de uma malha fechada, o nosso
A nossa bomba seria o nosso atuador, né? Aí a gente estaria recebendo a informação pelos sensores. E aí o controlador seria realmente o CLP, né? O 7200. Mas assim, a pergunta tua é a seguinte, que tu vai variar a frequência da bomba para ela mudar a vazão da tua entrada. Exatamente, isso aí. Dependendo do sensor utilizado na malha fechada, né? Certo. Quando eu realizei o PI1, a gente teve a ideia de fazer um controle por Ziegler-Nichols. Eles chegaram a ver Ziegler-Nichols. Sinais 1. Sinais 1. Sinais 2 que vê Ziegler-Nichols. Não, sinais aumentados. Nossa, realimentados. Mas enfim, é uma teoria que segue, é um método heurístico, né? É um método que ele é simples de ser utilizado em diferentes situações, que no caso do nível é uma delas. A gente retira a informação da própria bancada, a gente não precisa modelar ela matematicamente para gerar um PID, para gerar um ganho do proporcional integral derivativo. No caso aqui da bancada, a gente ligou ela com proporcional, ela só ligou a bomba e foi subindo o nível, foi gerado um gráfico em cima disso, tirado o ângulo desse gráfico e mais algumas informaçõezinhas ali, com a teoria dos Ziegler-Nichols, que vocês vão ver mais para frente no curso, e gerado realmente os parâmetros do PID. E daí utilizado na bancada. Eu vou dar um ligue aqui no controle de nível, com os ganhos que foram feitos naquela época. Ela tem um proporcional bem alto, né, que ela começa a subir. Qual que é O set point está em 15 litros. 15 litros o set point. No caso, a gente seta um set point aqui na IHM, né? E aí o CLP busca encontrar esse set point, utilizando o controle PID. Vocês estão ouvindo o barulho dela, que ela está começando a diminuir a velocidade? Ela começou a 66 Hz e foi diminuindo até chegar... Coloca o dedo aonde que é o 15 litros ali, mais ou menos. O 15 litros... Aqui, a gente tá com aquele problema no sensor. Ah, tá. No caso, o 15 litros é aqui. Ele estabilizou em 17. Por que ele estabilizou em 17 e não em 15? A gente tá com um probleminha no sensor dela, tanto que foi um problema no meu trabalho do TCC, onde a gente teve que setar o nível mínimo dela como sendo 1,5 litros ali, 1,4 litros aqui embaixo, para a gente não ter esse erro aqui. Para não ter esse erro de informações, né? Mas lá na tela tá com erro zero? Na tela ela tá como 17 litros. Ah, tá com 17 litros. No caso aqui do PID com um ganho com o proporcional em 30 e poucos, 31, o integrador em 9,3 e o derivativo em 1,6. Então ela conseguiu chegar ali até que bem rapidamente. Ao contrário do trabalho que eu realizei no TCC, no caso, que buscou modelar matematicamente realmente a bancada. A gente pegou, então... Deixa eu desligar aqui. A gente pegou a bancada como um todo e buscou de forma física, né, com parâmetro físico, demonstrar ela na matemática, né? A gente chegou então numa equação, né, numa equação não linear, onde a não linearidade ela vem justamente da saída de água aqui do tanque de cima para o tanque de baixo. E o trabalho em si ele foi modelar e depois cancelar essa não linearidade. Não. No caso do AutoSet, sim. Ele busca mudar esses parâmetros, isso com um código interno do CLP. No caso da Siemens, ela tem um bloco do PID específico, onde a gente vai lá, aperta um botão, a gente diz, esse aqui é meu sensor, esse aqui é meu atuador. Eu quero tanto e busque, entendeu? Ele vai lá e faz os testes ali em automático e busca o parâmetro que é mais viável naquela situação. E aí você, em cima disso, vê a realidade e muda como for, né,
coerente ou possível na aplicação que você está fazendo. Tá fácil para colocar ela fazer o autotuning? Fazer um autotuning? Posso tentar fazer aqui, pode demorar um pouquinho só, mas... É porque se for a princípio o autotuning, aquela lá que é por Zigonicals, tu lembra se ela fica oscilando? Ela fica oscilando. Então ela fica subindo e descendo ali, né? Uhum. Então ela... Isso para vazão. Para vazão. Para vazão ela fica oscilando. Ela vai aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo. Para nível ela busca só o proporcional. Né? Ela só sobe. Ela só sobe e estabiliza e em cima disso ele pega o parâmetro. Tá. É porque ela faz os dois métodos, porque Zigonicals, no caso, ele tem dois métodos, o primeiro e o segundo método. O primeiro método foi esse que ele só sobe e para. Então, a partir dessa subida, ele vai pegar os parâmetros do tempo e do pico ali. Basicamente isso. E a partir desses parâmetros, ele vai calcular o P, o I e o D. Então, ele faz essa análise. A outra que fica oscilando, ele vai tentar forçar a fazer uma senoide. Então, aquele nível aumentando e diminuindo, basicamente ele é uma senoide. E a partir dessa senoide, ele vai, no caso, pegar o período dessa senoide. E esse período determina os parâmetros P&D. Mas os dois testes, o P&D não está ativo, é só um ganho. É só um ganho que está. Então, nesse que ele faz essa senoide, ele começa com um ganho 1, começa um ganho qualquer e começa a aumentar. Aumentar até o momento que ela fica oscilando. Oscilando, basicamente isso. E o outro não, o outro deixa em malha aberta e faz aquela resposta. É basicamente isso. Esse é o método, ele é feito para ser usado na indústria mesmo. Com essa ideia, que tu não quer fazer uma modelagem matemática e tu precisa encontrar uns parâmetros iniciais de P&D. Aí tu usa esse método. Normalmente tu tem que fazer esse pequeno ajuste fino, sabe? Ele nunca vai dar um 100%. Até porque tem certas características que deve atender. Lá em controle discreto eu apresento essas características que vocês devem atender, e sistemas alimentares também é apresentado para vocês, então tem 2 vezes pelo menos vocês vão ver esses métodos. Justamente, sim. Vai apertar? Eu tô vendo onde que eu consigo fazer isso. Tá. Então deixa ver, deixa. Não, aqui realmente alguns passozinhos aí no Tia Portal que como a gente ficou lidando no TCC, eu não busquei mais. Porque assim, ó, o próprio CLP já vem com essa opção. Ele tem a opção autotuning, tu aperta e ele faz sozinho. E a outra opção é tu fazer. É tu saber na teoria, tu vai lá e faz. Entendeu? Basicamente, esse autotuning é o computador fazendo para você. Entendeu? É só mais fácil. Mas para tu fazer, tu basicamente começa a fazer essa análise ali. Então, e lembrando que essa bancada também, a ideia dela é mais para essa ideia de controle de processos, que é esse controle de vazão, de temperatura, pressão, né? Que é bem mais industrial mesmo. Diferente daquela bancada dos meninos lá, que é manter o pêndulo em pé, né? Que lá é um outro tipo de controle, é uma outra tipo de pegada. Eu quero fazer controles mais avançados, controle mais complexos, tu tem que fazer aquilo. Não, professor, eu quero fazer um controle que seja mais para a indústria, que eu possa utilizar no meu dia a dia. Então é esse controle. Normalmente essa matemática aqui vai dar uma equação diferencial de primeira ordem, de segunda ordem. Entendeu? Aquela lá não. Aquela lá vai para a quarta ordem, entendeu? Dependendo para a sexta ordem. Então aquela tem muito mais aquele intuito de fazer controles, de novo, bem mais avançado e com uma outra pegada. Não é questão de precisão, é questão da utilização dele. Dificilmente aquele controle que ele vai fazer naquela bancada, ele vai chegar em alguma indústria e aplicar. Ele é bem mais utilizado para um caso bem focado. Eu estou fazendo um carro autônomo e eu preciso fazer ele estacionar. Então, tipo, é uma coisa bem específica, né? Que é bem mais complexo de ser feito, né? Normalmente, 90% das pessoas que vão, tipo, às vezes trabalham na área de controle, vão ver uma bancada assim, né? Que vai ser uma controle de temperatura. Preciso manter a temperatura
constante, eu preciso manter a vazão constante, a pressão constante. É a primeira ordem. Isso, é a primeira ordem. E normalmente quem faz controle de estufa, às vezes até faz um liga-desliga, conforme está ali. Né? Aí tu tem que justificar o porquê tu não vai fazer um liga-desliga. Né? O quando que tu não usa o liga-desliga no caso. Na verdade, tu não vai usar um liga-desliga quando tu tem um certo range bem fixo ou tu tem certos padrões que tu deve seguir. Então, se tu fosse fazer um controle de temperatura para uma indústria química, que tem várias etapas de temperatura, várias rampas de subida, aí possivelmente tu não ia fazer um liga-desliga. Talvez tu tenha que fazer um PID. Entendeu? Então, aí cada caso é um caso. Entendi. Secando a madeira. Sim. Sim. Isso aí seria um possível PI. O problema é tu conseguir fazer ele aqui, né? Por causa que fazer algo em escala aqui. Mas controle de temperatura, se não for um controle simples, conforme eu estou falando, que só fica numa certa temperatura, né? Então seria possível de ser desenvolvido, né? Então são sempre ideias diferentes. Então, aqueles que desejam fazer controles que são mais, eu queria fazer um foguete, então seria aquele controle do sistema dos meninos, entendeu? Que tem que fazer coisa mais avançada, que é controle moderno. Não, controle PID, quero fazer um controle mais pé no chão, seria para o mundo para cá, entendeu? E é bem interessante a bancada aqui, que é, como o professor comentou, de aplicação em indústria, ou questão da comparação entre o CLP e o microcontrolador. Né? No caso dessa bancada, a gente está utilizando o CLP, o que é bem diferente na questão da implementação do controle. No caso do microcontrolador, a gente tem, às vezes, umas aberturas maiores para realizar um controle, no caso de um controle mais complexo. Agora, com o CLP, a gente acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade de implementar um controle mais complexo, justamente por ele dar essa facilitada a gente utilizar métodos mais simples, no caso que é o PID. Por mais, ele não é lá aquelas coisas de simples, né? Nunca a gente pode usar essa palavra para isso, mas em comparação, realmente é mais simples, né? Tanto que tem essa facilidade do autotuning. O fabricante ele já apresenta isso querendo vender o produto. No caso da Siemens, ela tem o dela, mas a Lembrado ele vai ter a própria. A Schneider vai ter a própria. E vão funcionar de formas diferentes também para fazer a busca desses parâmetros. Eu acho que dá para fazer um adendo aqui, o seguinte, porque não é só tu pegar, abrir o ladder e colocar o bloco do PID. Por quê? Porque cada CLP vai ter um bloco do PID que trabalha diferente. Então tem dados ali que trabalham diferente. Então, exemplo, esse aqui da Siemens, acho que tem certos parâmetros que vão de 0 a 65 mil, né? Uma coisa assim, né? E tem vários detalhes que tu tem que ficar mexendo nele e entendendo. Porque o que vai acontecer? Não é só tu juntar os blocos e puxar os fiozinhos, por assim dizer, né? Tu tem que entender que dado que está, no caso, entrando e que dado que está saindo. Para conseguir entender que aquilo lá vai se transformar numa frequência para o nosso inversor de frequência. No caso daqui, então essa é a dificuldade. No caso daqui, como a gente está recebendo um sinal analógico, ele está recebendo uma word ali, ele é um bit de 0 a 32 mil e tanto, ou de 0 a 65 mil e tanto, no caso de uma double word, e você tem que informar o CLP ali do que isso representa. Né? Isso aqui está representando o nível, mas é o meu nível de 0 a 23 litros, no caso desse tanque aqui. A gente pode setar isso no sensor, né? Dizer, esse aqui é meu nível mínimo, esse aqui é meu máximo, e em cima disso eu vou te enviar uma informação.
Aí você tem que informar isso para o CLP, informar isso para o bloco, e não necessariamente o dado que sair desse bloco ele vai funcionar da mesma forma, na mesma aplicação com outro fabricante. ScaleX, alguma coisa do tipo, né? Também, mas você tem aqui no próprio... Deixa eu dar uma virada no computador aqui. No próprio Ladder, tem o bloco PID em específico, né? E aqui dentro a gente habilita esse bloco para funcionar. No caso ali a gente liga o controle por nível, né? Joga a informação do sensor, no caso aqui o sensor ultrassônico ali, que é o sensor do nível. Esse sensor aqui a gente vai estar enviando a informação diretamente ao bloco. E dentro do bloco, na configuração dele, eita, faltou uma licença. Dentro do bloco em si, a gente tem os parâmetros do PID. Entendeu? Então, não necessariamente isso vai ser mais fácil para um fabricante ou mais difícil em outro, sabe? Mas no caso da Siemens é um bloco em específico com informações ali que você vai setando e testando também, né? Porque, como o professor disse, não porque a gente vai fazer o autotuning que vai dar certo primeiro. E não que é fácil de fazer também, né? Porque aqui eu tentei realizar rapidinho e já não lembrei como faz. No inversor é parametrizado o controle por, no caso, a referência dele. A referência dele está sendo a referência analógica. Então a gente está enviando para ele, ó, você vai receber um sinal de, por exemplo, 0 a 10 volts, que vai te dizer o quanto você precisa andar em cima do, no caso, gerar de frequência para o motor. Eu vou setar para o motor ali uma mínima de, sei lá, 20 Hz e uma máxima de 60. Ele vai trabalhar em cima desse parâmetro, dependendo da informação analógica que ele receber do CLP. No caso daqui, é assim que está funcionando. De 0 a 10 ou de 4 a 20 mA, daí depende, né? É uma questão configurável da máquina que está sendo feita. No trabalho agora eu estou fazendo um equipamento que está recebendo em 0 a 10, sabe? E está enviando de 4 a 20 mA porque o inversor ele tem a limitação de só ter a entrada analógica da entrada analógica de corrente. Mas o CLP está recebendo de 0 a 10. Eu mudei os parâmetros do PID aqui. Eu coloquei uns parâmetros diferentes ali, só por questão de comparação do funcionamento para nível. Qual que é a... Ele já começou mais lento porque a gente teve um proporcional mais lento, né? Um proporcional menor. Esses parâmetros que eu joguei ali são os parâmetros que eu tinha no programa. Faz o seguinte, coloca o I e o D em 0. Uhum. E o P coloca em... Tava quanto o P antes? 30? O P estava em 31. Tá, então eu coloco o P em 31 e o I e o D em 0. Aí, no caso, ele é TD, né? Ele é TD e TI, né? Não é KP e KI, né? KI, KD, né? KP, TI, TD. KP, TI e TD. Tá. Isso é um outro ponto, tá, pessoal? Ó, dependendo da topologia do PID, isso aí vocês vão mais para frente também no curso. Aí, conforme o Verde falou, é KP, TI e TD. Né? Então, esse aí é uma forma de pegar e implementar o PID. Então, ele é uma equação que é diferente de uma outra equação que usa KP, KI e KD. Então, qual que é a diferença? Principalmente está no I, no fator integrador. Tem uma que vai ser 1 sobre TI, que é esse caso, e tem a outra que é KI,
vezes o integrador. Qual que é a diferença? A diferença é que um está dividindo e o outro está multiplicando. Então, qual que é o impacto? Então, dependendo do caso, tipo nesse caso aqui, se tu aumentar o I, o que vai acontecer? Vai diminuir o fator integral, porque é 1 sobre TI. Entendeu? E o outro é KI. Então, se tu aumenta o KI, aumenta o fator integrador também. Então, vocês têm que sempre olhar o manual do fabricante para vocês verificar qual que é o PID que está implementado. Então, isso muda, tá? Mas conforme o curso vai indo, lá estamos implementados, vocês vão ver, em controle discreto, vocês também vão ver isso aí, que são detalhes que impactam na implementação de um PID também. Fez qual agora? Esse eu estou esperando esvaziar. Tá. Eu coloquei o ganho proporcional em 31. E a referência também em 15. A referência em 15, eu vou colocar em 10. Mas pode deixar em 15 mesmo. Deixar 15? Uhum. E a gamezinha da Siemens é muito ruim, cara. Agora, pessoal, só está o P funcionando. Então, só está com ganho funcionando. Então, de acordo com a nossa modalidade de matemática na aula, o que vai acontecer? Ele nunca vai chegar no valor de referência, conforme vocês estão vendo ali. Ele deveria ter chegado em 15. Lembra que a gente tinha calculado que ele ia ter um erro? E aí, tá aí o erro. Tu colocou 15? Coloquei 15. Tá, já parou. Já não sobe mais. Entendeu? Agora coloca um fator I aí. Coloca o número 1. Tá. Quanto foi o cálculo que tu tinha colocado antes? Era 9. Tá, mas coloca o número 1. Só Não, pra tu ver. 5. 5? Tá. É porque o que o I vai fazer diferença? De repente o valor do I vai ser bem rápido para chegar ou vai ser mais devagar, mas no momento ele chega. Né? Aí ele vai começar e vai indo. Alguma hora vai chegar. Mas ele está indo lá. Mas está muito fraquinho, eu acho. Deixa eu ver. 5 foi muito baixo. Ah, não, eu não joguei 5. Vai. Agora tem 5. E aí agora com o I, ele sobe. Sobe por causa do I. Ele passou o 15 e desligou. Ele passou no caso, Ele está fazendo, né? está tendo um perfeito. Então ele sem o I não consegue chegar, por causa daquilo lá que a gente viu em aula, do cálculo que a gente viu em aula, né? Que aí para tu conseguir esse erro nulo, tu tem que ter o I nesse caso. Né? Senão ele fica E está tendo bastante variação no caso também. É. A bomba ela está funcionando bem, devagarinho, e está buscando ainda a referência. Aí, claro, que a gente poderia colocar o D também, para dar uma pequena amortecida e tudo mais. Mas aí você já vira a diferença, que o P, a gente manteve o mesmo valor do P, né? Não mudou o valor do P, o P foi o mesmo. Mas o P só ficou ali, sozinho, e já o PI já subiu. Basicamente, essa brincadeira. O legal dessa bancada também é isso. Vocês virem e brincar com ela. Testar ideias do P&D. Porque vocês não podem chegar um dia na empresa de vocês, às 7 horas da manhã, ligar a máquina e ficar brincando lá. Né? Deixa eu brincar um pouco aqui de fazer o P&D aqui. Né? Eu vou aumentar o I, diminuir o P. Aí o chefe de vocês vai passar e fazer o que está fazendo, né? Não, estou brincando aqui um pouco. Mas a ideia dessa bancada e vocês estarem aqui na faculdade é isso. Vocês terem esse momento para vocês poderem brincar com o P&D, brincar um pouco ali, mexer nela e tudo mais, né? A gente até tem a bancada aqui, eu brinquei bastante com o controle de nível nela, tanto que é o que estou demonstrando aqui para vocês, mas sinceramente ali de vazão e tal, é bem interessante, o trabalho em conjunto dos dois é legal de ver, isso eu vi durante o TCC, né? A gente teve problemas ali para fazer a modelagem e tal, e tudo utilizando
a facilidade que foi de brincar com a bancada realmente, né? Anteriormente. Se fosse de descobrir tudo na hora, ia ser muito mais complicado. E não só essa bancada, né? A gente tem outras ali por exemplo, ali na sala de acionamentos tem uma bancada montada por aluno também, que é a do servomotor lá da VEG. Aquela bancada também tem um servo que tem o CLP interno, então dá para brincar bastante com ela, também com um controle PID, né? E também com questão de posicionamento e tal. É bem interessante mesmo lidar com o que a gente tem no campus, né? No caso aqui da bancada, que é uma exemplificação bem forte da indústria, mas ali na de redes, quando que vai deixar alguém que acabou de entrar na empresa mexer com uma rede Profinet? Ou configurar do zero um CLP, por exemplo, umas 7.500 ali. É difícil ter essa facilidade de encontrar equipamentos assim à disposição para a gente lidar, né? E com a possibilidade de usar para fazer projeto grande aqui dentro do campus. Justamente, né? Tem o acesso porque uma licença não é barata. A gente tem computador aqui no campus que tem a licença que é disponibilizada pelo próprio campus, né? Sim. Uhum. Uhum. E às vezes não é nem questão, às vezes não é nem questão de desenvolver, né? É questão de saber conversar e saber utilizar. Esse é um problema de sistemas offshore. Mas tu vê, né, que normalmente a gente faz esses equipamentos para a gente medir a vazão de água. Tem bastante projeto disso, né, que o pessoal, eu vou fazer um medidor de vazão de água pensando na casa. Tipo, para o consumidor utilizar e descobrir quanto está sendo gasto, né? Mas no final, a SAMAI precisa muito mais disso, né? Porque se cada casa tivesse um medidor de vazão online, com baixo consumo energético, com um pequeno painel, que ele só fica medindo e mandando para a SAMAI, mas não com esse fim de passar a conta, mas ele verificar onde está dando vazamento. Porque fazer isso aí, colocar cada um desses equipamentos em cada uma dessas casas, junto com um sistema online que verifica como está sendo o consumo geral e apontar o vazamento, porque isso seria possível, através de método matemático, pô, isso daria uma grana, né? Olha, tá gravado, tá? Quem quiser abrir uma startup nisso aí, ideia, né? Depois aí me manda uma caixa de bombom. E numa cidade pequena, né? E numa cidade pequena, porque é uma cidade de 100 mil habitantes.
Uhum. Para você fazer tudo isso para a você está adaptando, né? É fazer igual eu não sei pegar esses tal, É sem fio. Legal. isso é uma coisa que também é muito alta, né? Não dá para você fazer É bem interessante, no caso daqui é bem interessante para a cidade onde você já tem a ligação de água na maior parte da cidade. Você pega a cidade que não tem, e daí a vazão é um problema para uma cidade já desenvolvida. No caso de Joinville, que com certeza tem muito mais do que São Bento, né? Uhum. Vamos deixar o pessoal mexer? Quem quer mexer ali, bater ali na tela ali? Não, fiquem à Ninguém? vontade. O programa do DBcap está aí. Só o KP não pode ser muito grande, eu acho, né? Ou ele não... Pode ser, pode ser. Ele não tem uma limitação. Ele tem limitação física, né? Tá. Vou parar